Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de racismo, vamos falar de discriminação, segregação e também as teorias raciais eugênicas. Bom, a gente falou no vídeo passado, né? O tema do vídeo passado foi justamente a questão das raças e das etnias, que é uma resposta justamente às crenças e teorias que invadiram aí, vieram com bastante força no século XIX e XX. Vale ressaltar que racismo é justamente a crença de que existem raças humanas diferentes, algumas superiores às outras, e que isso justifica determinado tipo de exploração para interesses econômicos. O preconceito racial é aquela atitude com base em estereótipos, com base em crenças, porque, por exemplo, as pessoas pensam que os negros têm determinadas características, por serem negros, que os brancos não teriam, certo? Vamos supor a questão da... Vamos supor, colocar no negro a questão de uma aptidão maior aos trabalhos manuais, a fazer força. Ele tem uma compleição física maior do que a do branco, portanto o branco deveria pensar enquanto o negro tinha que trabalhar. Isso daí é um preconceito racial, tá? Então, a discriminação, ela está ligada ao preconceito, porque discriminar é tratar com diferença, colocar o negro numa situação de direitos diferentes dos que têm a pele branca. Mas nós tivemos dentro da modernidade, lembrando sempre que o discurso moderno se faz com as vestes de científico, ou seja, para você convencer as pessoas, na modernidade, você não usa mais um discurso religioso. Ou seja, o discurso científico é mais convincente que o religioso. Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve teóricos que, juntando pouquíssimos fatos, criaram teorias para convencer as pessoas de que havia uma superioridade racial e que existia, então, por isso, uma forma de haver uma exploração de determinados grupos a outros grupos por causa dessas teorias. Então nós temos dois teóricos que foram bem marcantes nas teorias chamadas eugênicas. Eugenia é uma palavra que significa bom nascimento, a pessoa é bem nascida, né? Então você tem a bem nascida, você tem também a mal nascida. Então olha só, você tem na França um indivíduo chamado Arthur de Gobineau. O Arthur de Gobineau diz que há três raças básicas, que são a negra, branca e a amarela, e cada uma com características próprias. Cada uma tem determinadas habilidades. Por exemplo, os japoneses, a raça amarela, com uma questão de uma habilidade, a inteligência muito forte, os negros ao trabalho, e o branco seria uma raça que teria, no caso, uma especialidade na questão do pensamento, seriam pessoas mais racionais, mais contidas. Agora, o outro teórico é o italiano chamado Cesare Lombroso. O Cesare Lombroso criou uma ciência chamada antropologia criminalística, na qual ele poderia isolar as características do bandido, as características biológicas do bandido. Aquela pessoa que tinha tendência à criminalidade, segundo Lombroso, tinha uma série de características que eram físicas. E é claro que os negros estavam incluidíssimos nesse tipo de característica.
certo? Então, a distância entre os olhos, a testa e etc. caracterizariam pessoas com tendências à criminalidade e, por isso, possibilitaria uma prisão desses suspeitos antes que o crime acontecesse. Então, antes que vocês pensem que isso é um total absurdo, saibam que no Brasil se fez muito sucesso esse tipo de teoria, sendo repercutida e até hoje na cabeça de algumas pessoas. É isso aí, nós continuamos, faremos ali os exercícios e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.